Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Cientistas brasileiros desenvolveram uma tecnologia capaz de deixar o etanol mais barato. O estudo foi realizado por pesquisadores do Laboratório de Bioquímica de Plantas da Universidade Estadual de Maringá e também do Instituto de Biociências da USP. O JR Agro recebe hoje o coordenador do Laboratório de Fisiologia de Plantas aqui da USP, professor Marcos Buqueride. Muito obrigada por ter vindo hoje. Olá, Catarina, eu que agradeço o convite. Antes do bate-papo, não se esqueça, o JR Agro tem um episódio novo toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Então, professor Marcos, vamos começar explicando o que é o etanol de segunda geração. Então, para explicar o etanol de segunda geração, eu tenho que primeiro explicar o que é o de primeira, né? O de primeira geração é a maioria do etanol que a gente tem para colocar nos carros. Esse etanol é feito a partir da garapa. É o mesmo processo, você espreme a cana-de-açúcar e sai ali um líquido cheio de açúcares. E esses açúcares, eles são dados para leveduras que vão fermentar aquele açúcar e produzir o etanol. O que a gente chama de segunda geração é o etanol feito a partir do material que sobra, quando a gente faz a garapa na feira, por exemplo, sobra aquele resto da cana, que é o bagaço da cana. Então, o etanol de segunda geração é o etanol feito a partir do bagaço da cana. Ele também pode ser feito a partir da palha que sobra no campo. Ali, os açúcares são diferentes. Esses açúcares são a celulose, as hemiceluloses. Então, é um processo um pouco mais difícil do que o processo de primeira geração. Qual é a vantagem desse tipo de etanol de segunda geração? Hoje, o Brasil produz 64 bilhões de litros por ano de etanol. E a grande maioria, vem da primeira geração. O potencial, se nós usarmos o bagaço que sobra completamente, nós dobraríamos a produção. Dobraria? A gente conseguiria dobrar. E se a gente usasse a palha que fica no campo, a gente até triplicaria a produção. Mas a qualidade é a mesma? A qualidade do etanol que sai é exatamente a mesma. A gente não distingue o etanol de primeira e segunda geração quando a gente vai no posto. Mas, para fazer o etanol de segunda geração, nós precisamos trabalhar vários anos para dominar uma forma de obter aqueles açúcares que ficam na celulose. E para isso a gente usa processos bioquímicos complicados. E por isso que tem demorado bastante para a gente chegar, mas agora nós temos algumas novidades. É um etanol que sai mais caro ou não? Então, ele sai mais caro do que o etanol de primeira geração. E o que nós estamos tentando fazer é justamente baratear essa produção de etanol de segunda geração. E foi o que vocês conseguiram já? Então, tem várias partes do processo, porque o etanol de segunda geração, eu tenho que pegar esse bagaço e eu tenho que tratar esse bagaço antes mecanicamente para abrir, para que as células fiquem expostas. E depois eu tenho que colocar nós chamamos de coquetel de enzimas que vão digerir a celulose. São celulases que vão digerir a celulose, vão produzir o açúcar, glicose, que nesse caso é glicose, e aí eu dou essa glicose para as leveduras do mesmo jeito que eu faço com o de primeira geração. A partir dali o processo é igual de então, primeira o custo geração. maior é esse custo desse trabalho mecânico de abrir o bagaço, e o outro custo é o custo das enzimas. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar esses processos, para baixar o custo desses processos, abaixa bastante o custo do etanol no fim do processo. E hoje vocês têm conseguido isso, baratear esse processo, tornar o processo mais rápido, mais fácil e mais barato? De várias formas. Esse processo esse tratamento mecânico, nós chamamos de pré-tratamento. Então, os métodos de pré-tratamento vêm sendo melhorados gradativamente. Nós trabalhamos também com isso nos nossos projetos. E os métodos de tratamento com as enzimas, que depois esse material pré-tratado vai ser tratado com os coquetéis enzimáticos, nós temos aperfeiçoado cada vez mais as enzimas, trazendo enzimas de fungos, da própria planta, né, e aperfeiçoando isso para tornar esse processo cada vez mais rápido e mais eficiente. Com isso, ele baixa o preço.
já encontraram um pulo do gato? Olha, essa é a enzima, é isso que a gente vai... Exatamente. Então, as enzimas, já existe uma empresa no mundo apenas que faz esses coquetéis enzimáticos, né? Então, eles também dominam o preço. Então, nós estamos desenvolvendo novos coquetéis enzimáticos aqui no Brasil, para nos libertarmos disso e com isso o custo também baixaria. Mas esse processo de desmembrar o bagaço e conseguir chegar até o açúcar é um processo extremamente complexo. Há muitos anos, muitas décadas que os cientistas trabalham com isso. E quando nós começamos a trabalhar no etanol de segunda geração, nós começamos a desvendar a estrutura química do que precisa ser feito, quais são as enzimas. E agora nós descobrimos um novo método, que é uma substância que, quando a gente coloca essa substância lá no campo, lá na cana, lá no campo, a cana, quando chega para ser espremida, ela sacarifica, ou seja, sacarificar é como produzir sacarose, ela sacarifica melhor, ela produz esses açúcares. Nós conseguimos dobrar a eficiência da produção de açúcares usando essa substância lá no campo, que é uma substância que não é tóxica, nem para as pessoas, nem para a cana-de-açúcar, não muda até onde nós vimos agora o comportamento da cana-de-açúcar, já testamos no campo várias vezes e agora estamos fazendo um teste maior com uma das empresas que é a maior produtora de etanol de segunda geração do Brasil. E qual é a origem dessa substância? É uma substância comercial, que já é produzida há muito tempo pela indústria química, ela tem um custo também bastante baixo e a quantidade que a gente joga dessa substância, que precisamos jogar dessa substância para conseguir esse efeito, é muito, muito pequenininha. Nós fomos testando e diluindo até que chegamos nesse processo. A substância é uma substância de mercado. Nós patenteamos não a produção da substância, porque isso já está patenteado, mas nós patenteamos o processo de aplicação dessa substância para melhorar a performance da cana. Professor, e quando é que surgiu a ideia de usar esse bagaço que era descartado? Nós tivemos uma crise do petróleo na década de 70, na 1970, e depois, em 2005, nós tivemos uma outra crise do petróleo e o petróleo começou a aumentar muito de preço. E o que aconteceu foi que mesmo os americanos, na época era o George W. Bush, que era o presidente, eu me lembro dele dizendo que, olha, nós temos que fazer declarações desse tipo, nós temos que seguir o exemplo do Brasil, que faz etanol. Nós estamos viciados em petróleo. Então, o presidente americano dizendo isso, ele disparou uma corrida atrás do etanol no mundo inteiro. E nós aqui somos tremendamente eficientes com etanol de primeira geração. O bagaço, ele ficava amontoado, são montanhas gigantes e as pessoas não sabiam nem muito bem o que fazer. Mas nós, cientistas, sabemos que o bagaço é cheio de açúcar, que são os açúcares da celulose. E aí começamos a trabalhar. A partir de 2005, os americanos também começaram a trabalhar, mas eles trabalharam mais com o milho. Os europeus trabalharam com outras espécies, mas no fim das contas foi tentado montar empresas nos Estados Unidos que nunca foram para frente e quem sobrou foi o Brasil. O Brasil hoje é o país que produz o etanol de segunda geração comercial e está inclusive aumentando a produção. Porque o bagaço da cana tem mais potencial, ou tem mais celulose do que, por exemplo, o sabugo de milho? O etanol feito a partir do milho pelos americanos, eles usam as sementes. Eles desenvolveram uma variedade especial e eles usam a partir de um outro açúcar que é o amido. O amido é o açúcar que tem, por exemplo, no grão de arroz, né? Também no feijão também tem. Então o amido ele é bem mais facilmente degradado, né? Nós temos as amilases, né, na nossa saliva que já degrada o amido. Então o amido é um composto, um polissacarídeo, né, um açúcar já bastante conhecido como degradar. Então os americanos foram nessa direção. Mas existe toda uma discussão no mundo sobre o fato de você produzir energia com materiais que se produz comida. Né? Então isso é uma questão bastante discutida. No Brasil nós não temos esse problema, mas o pessoal do estrangeiro costuma achar que a gente tem esse problema
por razões comerciais e estratégicas. Uma vez eu fui a uma usina na verdade, a uma empresa que beneficia a cana-de-açúcar, e aí eles disseram, olha, a cada ano a gente decide qual é a porcentagem que vai para o açúcar e qual é a porcentagem que vai para o etanol, de acordo com o preço, o que é mais interessante. Depende do preço de mercado. Em média, Catarina, metade da cana que a gente produz vai para fazer açúcar e a outra metade vai para fazer etanol. Então, se a gente conseguir utilizar o bagaço e também conseguisse utilizar parte da palha, não vale a pena usar toda a palha, porque a palha devolve nutrientes para o solo. Então, nós já estudamos isso também. A gente viu que depois de um ano, a palha é totalmente degradada e devolve uma série de nutrientes. Então, isso é interessante, e aí os cálculos têm que ser feitos para ver onde você vai gastar menos, né? Porque você não vai precisar colocar certos adubos, etc. Então, tudo isso faz parte de um grande cálculo, e o mercado, conforme os preços de mercado vão mudando, a indústria pode sim se movimentar para produzir mais açúcar ou mais etanol. Agora, o bagaço, então, era um grande problema, e essa acabou sendo uma solução, além de interessante economicamente, sustentável. Sustentável. A solução primeira que veio, e que ainda está aqui, nós estamos usando uma parte da energia que nós estamos usando para fazer essa entrevista, vem da cana. Mas a cana é queimada e é produzida eletricidade a partir da cana. E essa é uma forma não muito nobre de se obter energia a partir da cana. Aí a obtenção do etanol, ela é sustentável porque eu uso menos a terra. Um dos maiores problemas que nós temos com as mudanças climáticas globais chama-se uso da terra. Quer dizer, a forma como eu uso a terra, se eu fizer uma agricultura muito extensiva, eu posso ocupar o espaço de florestas ou o espaço de produção de comida. Então, se eu aumento a produtividade, ou seja, eu produzo mais etanol por hectare, eu não preciso expandir. E essa terra pode ser usada, por exemplo, uma coisa que nós aqui no Brasil fazemos muito bem, que é regenerar florestas, principalmente aqui na região da Mata Atlântica. Essa era inclusive uma das perguntas que eu ia fazer, porque existe uma crítica, né, do cultivo da cana-de-açúcar, que ocupa muitos espaços, uma porção grande da nossa terra cultivável para a produção de etanol. E que o etanol, claro, é uma energia renovável, mas ela não é 100% sustentável, porque justamente ela ocupa um espaço muito grande, né? Justamente vocês trabalham com isso, com essa produtividade. Hoje é possível produzir a mesma quantidade que se produzia antigamente, só que numa porção de terra menor? Então, nós estamos tentando caminhar para justamente até encolher, mas tem várias formas da gente se tornar mais sustentável. Tem um primeiro ponto é o seguinte, nós já publicamos na melhor revista do mundo, a revista Nature, já publicamos, junto com um grupo americano, inclusive, já publicamos os cálculos e as modelagens mostrando que se a gente quiser dobrar ou triplicar a produção de cana no Brasil, não há nenhuma necessidade de avançar em cima de qualquer floresta ou qualquer região produtora de comida. Então, é um mito que foi criado estrategicamente pelos países do norte, porque o Brasil hoje é o país que tem o maior nível, em termos de energia, nós estamos tão longe do segundo colocado que eles não têm sequer condições de alcançar. Os Estados Unidos foram muito adiante, eles têm uma demanda muito grande, eles produzem etanol. Hoje eles produzem mais etanol do que o Brasil. O Brasil é o segundo produtor do mundo. Primeiro produtor de cana, mas o segundo produtor de etanol. Então, não é verdade que o nosso etanol não seja sustentável. O etanol, ele ainda tem alguns elementos que nós estamos tentando corrigir, que os caminhões usam diesel, né? Ainda existe um pouco de petróleo utilizado no sistema, mas gradativamente nós estamos evitando isso. Vou dar um exemplo interessante. Nós estamos agora com um processo, e na USP nós vamos fazer a primeira unidade produtora de hidrogênio a partir do etanol. Então nós vamos rodar 2 ônibus elétricos dentro do campus a partir de eletricidade produzida pelo etanol. Então a eletrificação é um outro elemento muito importante em que o etanol tem um papel fundamental.
O Brasil é único no mundo, não existe nenhum país que distribua etanol, como nós fazemos, pelo país inteiro. Você pode viajar para qualquer lugar e você vai encontrar um lugar para encher o tanque e os carros nossos são adaptados a isso. Imagine agora se a gente tiver um processo de eletrificação dentro do próprio motor, por exemplo, se for possível. E aí nós vamos poder, isso pode ser usado para motores grandes, como motores de caminhões e de ônibus. Então, nós vamos poder, inclusive, tornar a usina de etanol mais sustentável ainda. Então, hoje nós não falamos mais de impactar a emissão de carbono da usina que produz etanol. Nós estamos falando de quão negativo em emissões nós vamos chegar. Porque já é possível, quando você está produzindo etanol, pegar o gás carbônico que está sendo produzido na dorna de fermentação, que as leveduras produzem, e enterrar isso a 4 quilômetros de profundidade. O CO2 reage com certas substâncias. Nós já conhecemos toda a geofísica disso, isso é muito bem conhecido. Temos pesquisadores esplêndidos trabalhando lá na USP com isso. E já estão perfurando o poço, e aí você vai ter usinas que, além de produzir o etanol de segunda geração, ainda vai enterrar todo o CO2 que é produzido. E se nós tivermos uma eletrificação, então é difícil para qualquer país alcançar o Brasil nesse momento, se o Brasil não quiser que alcance. Professor Marcos, a gente pode dizer que o etanol é a energia do futuro? Para o Brasil, eu acho que é. Se nós conseguirmos realmente nos tornar eficientes na produção de hidrogênio a partir do etanol, nós podemos entrar na onda de eletrificação dos automóveis e dos caminhões e ônibus, utilizando um hidrogênio que é mais verde até do que o hidrogênio vindo do sistema de água. Porque o etanol, se nós tivermos uma usina produtora de etanol, com etanol de segunda geração, que enterra o seu CO2 e que tem uma pegada de carbono negativa, certo? E usarmos isso para produzir hidrogênio e eletricidade, agora você compara o que os europeus estão fazendo. Eles vão usar termoelétricas e queimar carvão para produzir eletricidade. Se nós produzirmos com etanol, nós temos uma sustentabilidade que é, no mínimo, o triplo deles. Porque a União Europeia decidiu recentemente que até 2035 vai parar de produzir, de vender automóveis movidos a combustível fóssil, gasolina e diesel. 2035 está aí. Eles fizeram o cálculo que foi feito na Europa é que se eles fizerem isso e se eles eletrificarem, eles vão diminuir em até 50% as emissões de carbono. Então, é uma boa medida o que a Europa está fazendo. Da eletrificação. O carro elétrico tem outras vantagens, ele não tem poluição sonora, né? Ele continua poluindo de várias outras maneiras, mas o carro elétrico pode ser uma solução interessante. Mas existe, por exemplo, o problema das baterias, né? Para obter o lítio, já há notícias de que no Chile estão secando aquíferos, porque você precisa de uma quantidade de água brutal para conseguir extrair o lítio. Uma vez que você faz a bateria, como é que você vai fazer a reciclagem desse lítio? Porque nós vamos ter um amontoado de baterias. Então, os resíduos dessa indústria de eletrificação automotiva que estão acontecendo vão causar problemas no futuro. Enquanto isso, com o etanol, nós já estamos usando o próprio resíduo, que é o bagaço, né, e a palha, para o próprio sistema. Então, o nosso nível de sustentabilidade é muito maior e a possibilidade da gente atingir emissões baixas, ou eu prefiro dizer emissões negativas, é muito maior do que o sistema europeu e até o sistema americano. O senhor acredita que, dentro dessa perspectiva, as exportações de etanol para a Europa ou para alguns países da Ásia possa aumentar muito o etanol brasileiro? Eu acho que isso vai depender muito do sucesso que nós tivermos na produção de hidrogênio verde de etanol. Se isso for conseguido com a indústria, em parceria com a indústria europeia, em parceria com a indústria americana,
né, e isso tiver sucesso, pode ser que eles passem a usar etanol. Os americanos principalmente, porque os americanos já têm uma grande produção de etanol. Eles podem dirigir esse etanol para produzir hidrogênio, do mesmo jeito que nós vamos fazer aqui, e eletrificar também a partir do etanol, e eles usariam menos gás, eles usam gás, né, que é poluente, eles usariam menos gás e emitiriam menos. Aí nós precisamos olhar também para o que vai acontecer na China, porque os chineses estão plantando cada vez mais cana-de-açúcar, estão trabalhando cada vez mais com nesse caminho, estão começando a se aliar a gente em vários aspectos também, cientificamente, tecnologicamente, né? O presidente está lá nesse momento, né? E aí sobra a Europa. A Europa não tem terra suficiente para produzir plantas que pudessem suprir energia. Então eles têm que importar. Eles sempre tiveram um medo muito grande, eu ouvi muitas vezes, por volta ali entre 2005 e 2010, eles falavam que o Brasil poderia se tornar uma nova Arábia Saudita. Então eles não querem depender dessa produção de etanol. Aí o outro elemento que pode ajudar bastante é que o Brasil pode produzir bastante etanol, é o líder e vai continuar sendo líder porque a gente domina a tecnologia, mas você tem os colombianos, você tem os indianos, você tem os chineses. Quer dizer, se todo mundo começar a produzir mais etanol e, como eu falei antes, a gente tiver sucesso nessa eletrificação a partir do etanol, eu acho que aí o etanol pode ser, sim, uma parte dos combustíveis do futuro, porque vai haver vários. Vai diversificar a fonte. Vai diversificar a fonte. Eu estou apostando nisso nesse momento, mas a gente nunca sabe. Mas provavelmente as soluções vão ser locais. E a solução do Brasil, não tem nenhuma dúvida que a solução do Brasil é o etanol. Quer dizer, esse histórico, esse passado da gasolina, que a gente depende basicamente dessa região do mundo, que é o Oriente Médio, para a produção de combustíveis fósseis, quer dizer, isso não vai existir mais. No futuro, cada parte do mundo terá sua própria solução energética. Cada país pode ter uma solução energética diferente. E falando em diversificação de fonte, o etanol ele pode ser produzido a partir de diversos tipos de biomassa, né? Não só cana-de-açúcar, nem só o milho. Essa tecnologia que vocês estão desenvolvendo para o bagaço da cana pode ser aplicado para outras substâncias? Nós estamos trabalhando muito nisso no nosso grupo, no nosso laboratório, né? É o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol, que são vários laboratórios que trabalham em conjunto, alguns especialistas numa parte, outros em outra, né? E eu coordeno esse grupo. Então, vou te dar alguns exemplos. Nós descobrimos uma planta na Amazônia, chamada mata-pasto, que é uma praga terrível, é uma árvore relativamente pequena, que ela invade tudo e ela cresce mais rápido do que a cana-de-açúcar e produz mais biomassa do que a cana-de-açúcar. Então ali, em certas regiões, não nas regiões de floresta, mas em certas regiões, ou mesmo aqui no sul, em regiões agricultáveis, você pode usar essa planta. E nós já demonstramos que ela pode ser usada para produzir o etanol. Uma outra são as lentilhas d'água. As lentilhas d'água são aquelas plantinhas bem pequenininhas que crescem na superfície da água. Essas plantas ocorrem no mundo inteiro. Nós já fizemos todo o trabalho e demonstramos que elas também servem para produzir etanol, elas têm os açúcares e nós já sabemos como elas funcionam. A vantagem delas é que elas não precisam de terra. Elas podem ser cultivadas na superfície da água e elas limpam a água. Então, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, que tem mananciais gigantes, nós podemos limpar a água com essas plantas e ao mesmo tempo produzir energia. Então, para cada local, é diferente. Nós estudamos, inclusive, as biomassas que os europeus gostam, como uma planta chamada miscanthus, que cresce muito bem na região fria, e nós já estudamos elas também e eles vão poder usar isso. A outra que nós temos trabalhado são os resíduos de alimentos que nós temos. Tudo isso é cheio de celulose, hemicelulose, pectinas que a gente pode usar. É como aquele filme De Volta para o Futuro, que ele pega a lata de lixo e joga ali no carro e produz. Exatamente. Aí o mais avançado nisso é o Japão, você trabalhou muito tempo, você conhece. E uma outra fonte que nós estamos começando agora a trabalhar com ela e vamos olhar com bastante cuidado é a soja. Porque tem mais biomassa de soja, muito mais biomassa de soja
que sobra no campo do que de cana, do que sobra de cana. Então a soja pode vir, é que a soja tem os açúcares arranjados de forma diferente. Então nós estamos entendendo primeiro como isso é para fazer os testes, mas eu vejo nisso uma possibilidade bastante interessante. Professor, e para finalizar, quando é que a gente vai poder abastecer nossos carros com o etanol de segunda geração? Nós já abastecemos. A indústria brasileira, ela já produz, o Brasil foi o único país que se manteve produzindo etanol de segunda geração, e a indústria brasileira, ela já está, a Raízen, né? Ela é a única produtora do mundo, ela já produz cerca de 100 milhões de litros por ano, e agora ela já está abrindo mais 2 novas usinas e pretende chegar até 20 usinas de segunda geração. O JR Agro está chegando ao fim, infelizmente. Pena. Muito obrigada mais uma vez, professor Marcos Buqueride, por ter vindo aqui. E eu que agradeço. Muito obrigado. O JR Agro é o nosso espaço para falar sobre agronegócio. Não se esqueça, toda sexta-feira tem episódio novo nas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima!